Vocês estão. Então vamos lá. Desculpa o atraso. Vamos então fazer a nossa prece. O áudio está ok? Então, quem possa aí nos assistir pelo YouTube, bem-vindos. Queria convidar a todos para a gente fazer a prece inicial. Então vamos juntos. Convidando aqui os nossos irmãos desencarnados aqui presentes para nos unirmos nesta prece. Em gratidão a Deus pela oportunidade da nossa encarnação, pela oportunidade bendita do Espiritismo na nossa existência. Ao nosso Senhor Jesus, que é a nossa luz, rogamos a sua bênção a esta casa, que ela nos envolva a todos, encarnados e desencarnados, e que ela se irradie a todos os nossos irmãos que possam vacilar na fé, que tenham perdido a esperança, sejam por razões materiais, morais, que se sintam acolhidos, amparados, que essa casa continue sendo um ponto de luz a todos que aqui adentro. Agradecemos aos orientadores desta tarefa e de todas as outras realizadas aqui no Saber Amar. Rogamos aqui pela inspiração nas palavras, para que possamos não ferir a ninguém e no entendimento das lições. A paz do nosso Senhor Jesus esteja nos nossos corações, que a sua luz guie esse caminho para que nos auxilie a conquistar a paz através dos nossos passos. Que assim seja. Assim a Deus, graças a Deus. Pessoal, a lição de hoje foi sugerida, segundo o Gustavo, pelo Martins Peralva, que é um dos mentores aqui da casa, na reunião mediúnica aqui da casa, né? Então, ela é do livro Pão Nosso. Vamos começar com a leitura dela. Falando aqui sobre a coleção Fonte Viva. A obra integra um conjunto de volumes denominado Coleção Fonte Viva, interpretação dos textos evangélicos. Quem não teve a oportunidade de ler, recomendamos fortemente, né? Interpretação de Emmanuel ao Novo Testamento, vários trechos do Novo Testamento. Cada obra é composta de 180 pequenos capítulos, que tecem comentários e reflexões em torno dos ensinamentos do Evangelho. A coleção é formada pelas obras Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz, Fonte Viva e Palavras de Vida Eterna. Então, essa é a mensagem sugerida por Peralva. Contempla mais longe, porque com a mesma medida com que medirdes também vos medirão. Jesus, Lucas 6. Para o esquimó, o céu é um continente de gelo, sustentado a focas. Para o selvagem da floresta, não há outro paraíso além da caça abundante. Para o homem de religião sectária, a glória de além-túmulo pertence exclusivamente a ele e aos que lhe se afeiçoam. Para o sábio, este mundo e os círculos celestiais que o rodeiam são pequeninos departamentos passou ali do universo. Transfere a observação para o teu campo de experiência diária. É uma analogia que Emmanuel nos chama a transferir para a nossa vida. E não ouvides que as situações externas serão retratadas no teu plano interior.
segundo material de reflexão que acolhes na consciência. Aí, Emmanuel até trouxe essa lição aqui, né? Gustavo colocou, que o Geraldinho fala muito aqui, que a nossa mente é um espelho, né? A gente está falando de mediunidade, então ele, mais uma vez, traz aqui no Fonte Viva. Então, nós refletimos o exterior, de acordo com o material que nós temos dentro de nós. Se perseverares na cólera, todas as forças em torno te parecerão iradas, né? Por mais que não estejam iradas no externo, nós vamos refletir a ira, a cólera e assim vai. Se preferes a tristeza, anotarás o desalento em cada trecho do caminho. Da mesma forma, né? A gente pode estar no lugar mais feliz do mundo, nós vamos refletir tristeza. Ou só vamos conseguir enxergar a tristeza, né? Se duvidas de ti próprio, ninguém confia em teu esforço. Se te habituaste às perturbações e aos atritos, dificilmente saberás viver em paz contigo mesmo. Essa frase específica, nós recebemos ontem no Retiro da Luz, né, na mensagem na mediúnica, final, o Samuel também estava lá. Nós recebemos a mensagem inicial falando sobre conflitos, e o assunto veio, né? A gente está vivendo conflitos morais, né? Não são conflitos armados, mas são morais, entre nações, muito graves. E no final o mentor falou conosco, falou, olha, construamos a paz em nós mesmos primeiro, né? Vamos analisar dentro do nosso lar, se a gente está cuidando dos filhos, se a gente está ansioso, se nós estamos conseguindo levar a paz para dentro de casa, né? Que é essa mensagem aqui. Nós estamos fazendo a nossa parte antes de medir os governantes, de medir as nações, né? Então vamos analisar dentro de nós primeiro. Então, se a gente está perturbado, nós não vamos ver paz em lugar nenhum. Nós só vamos ver conflito no mundo. Respirarás na zona superior ou inferior, torturada ou tranquila, em que colocas a própria mente. E dentro da organização na qual te comprases, viverás com os gênios que invocas, através da sintonia, né? Se te detens no repouso, poderás adquiri-lo em todos os tons e matizes. E se te fixares no trabalho, encontrarás 1000 recursos diferentes de servir. Em torno de teus passos, a paisagem que te abriga será sempre em tua apreciação aquilo que pensas dela. O que Jesus nos recomenda a pureza de coração, né? No capítulo do Evangelho. No capítulo das criancinhas, né? A verdadeira pureza, porque a gente deve enxergar as virtudes, a gente deve enxergar a paz. Nós só vamos refletir o bem se a gente conseguir enxergar o bem nas pessoas. Se a gente conseguir abrigar o bem. Então, a paisagem te abriga, será sempre na tua apreciação aquilo que pensas dela, porque com a mesma medida que aplicares à natureza, obra viva de Deus, a natureza igualmente te medirá. Essa lição é muito mais profunda do que a própria lei de causa e efeito, né? Ela fala sobre, efetivamente, o pensamento. Não é só, é tudo que nós fazemos. A gente recebe em retribuição. E aí tem uma lição aqui de Jesus no Lar, de Ney Lúcio, de Chico Xavier. Esse livro, ele relata trechos que nem todos estão no Novo Testamento, de Jesus em conversa com os apóstolos na casa de Simão Pedro. E é muito rico nesse sentido, porque são conversas, né, dos apóstolos chegando às vezes da tarefa, entrando na casa em Cafarnaum, e Jesus explicando, né, a lição moral daquele dia. E essa é uma delas. Como houvesse o Senhor recomendado nas instruções do dia muita cautela no julgar, ou seja, Jesus antes já tinha recomendado aos apóstolos cautela no julgamento. A conversação na casa de Pedro se desdobrava em derredor do tema. É difícil não criticar, comentava Mateus com lealdade, porque a todo instante o homem de mediana educação é compelido a emitir pareceres na atividade comum.
fato, né? Nós temos que emitir pareceres, sim. E nós também precisamos nos indignar com as coisas. Sem a indignação, a gente não tem progresso. O mal prevalece. Mas a gente deve julgar de forma benevolente, né? Indulgente. Ou pelo menos observar, não vamos usar o termo julgar, mas observar os atos. E é natural a indignação. Sim, concordava André, muito franco. Não é fácil agir com acerto sem analisar detidamente. E depois de vários depoimentos em torno do direito de observar e corrigir, interferiu Jesus, sem afetação. Inegavelmente, homem algum poderá cumprir o mandato que lhe cabe, no plano divino da vida, sem vigiar o caminho em que se movimenta sob os princípios da retidão. Todavia, é necessário não inclinar o espírito aos desvarios do sentimento, para não sermos vitimados por nós mesmos. Seremos julgados pela medida que aplicarmos aos outros. O rigor responde ao rigor. A paciência, e a bondade, Lição do Cristo, já à época, né? E transcorridos alguns instantes, contou. Quando Israel vivia sob o governo dos grandes juízes, existia um magistrado austero e violento, em destacada cidade do povo escolhido, que imprimiu o terror e a crueldade em todos os serventuários, sob a sua orientação. Abusando dos poderes que a lei lhe conferira, criou condenações tirânicas para a punição das mínimas faltas. A pessoa cometia uma falta simples, era punido com tortura, né, de forma grave. Multiplicou infinitamente o número dos soldados, edificou muitos cárceres e inventou variados instrumentos de flagelação. O povo, asfixiado por estranhas proibições, devia movimentar-se debaixo de severa fiscalização, qual se fora rebanho de bravios animais. Trabalharia, descansaria e adoraria o Senhor, em horas rigorosamente determinadas pela autoridade, sob pena de sofrer humilhantes castigos. Nas prisões, com pesadas multas de toda espécie. Se bem mandava o juiz, melhor agiam subordinados, cheios de natural malvadez. Assim foi que, certa feita, dirigindo-se o magistrado alta noite à casa de um filho enfermo, foi aprisionado. Né? Foi vítima da própria lei que ele estabeleceu, rigorosa, né? Sem qualquer consideração por um grupo de guardas bêbados inconscientes que o conduziram à escura enxovia que ele mesmo havia inaugurado semanas antes. Não lhe valeram a apresentação do nome e as honrosas insígnias de que se vestia. Tomado por temível ladrão, foi manietado, despojado dos bens que trazia e espancado sem piedade, afirmando os sentinelas que assim procediam, obedecendo instruções do grande juiz, que era ele próprio. Somente no dia imediato foi desfeito o equívoco, quando o infeliz homem público já havia sofrido a aplicação das penas que a sua autoridade estabelecera para os outros. O legislador, atribulado, reconheceu então que era perigoso transmitir o poder a subalternos, brutalizados e ignorantes, percebendo que a justiça construtiva e santificante é aquela que retifica, ajudando e educando na preparação do reinado do amor entre os homens. Não é o tema aqui, né? Mas a justiça sem a misericórdia não funciona, né? E a misericórdia sem a justiça também não funciona. São duas instituições do mais alto perfeitas. Desde a singular ocorrência, a cidade adquiriu outro modo de ser, porque o juiz, agora reformado, embora prosseguisse atento às funções que lhe competiam, ergueu sobre o tribunal, a benefício de todos, o coração de pai compreensivo e amoroso. Lá fora brilhavam estrelas, retratadas nas águas serenas do grande lago. Depois de longa pausa, o mestre concluiu: somente aquele que aprendeu intensamente com a vida, estudando e servindo. Né? A gente viu aqui também, né, e outros estudos, que
o estudo, o desenvolvimento intelectual é a alavanca do desenvolvimento moral. Então, ele é necessário para o nosso desenvolvimento moral. Estudando e trabalhando e servindo, suando e chorando para sustentar o bem, entre os espinhos da renúncia e as flores do amor. Estará habilitado a exercer a justiça em nome do Pai. Aí essa frase, esse parágrafo último aqui, de Jesus, ele vai de encontro aqui com a lição do Pão Nosso, mas eu queria colocar sob a ótica da piedade. Como é que a gente fala isso lá no Retiro da Luz várias vezes, né? E não me canso de falar. Como é que os espíritos do mais alto conseguem se apiedar de nós, de todas as situações, ter compaixão? Como é que Jesus não precisou nos perdoar? Ele simplesmente se compadeceu de nós, né? Por entender que nós somos criaturas ainda que não sabíamos o que fazíamos. Todos eles já passaram por isso. Todos eles já passaram por diversas situações. Já foram juízes que foram duros e sofreram as mesmas penas, né? Já foram de todos os lados. A gente consegue se apiedar de alguém quando a gente sofreu aquela dor. A gente vê alguém sentindo uma dor e se apieda quando a gente sabe quanto aquilo dói. E para todos nós chegarmos à pureza, nós vamos passar por essas dores. Senão, nós não vamos conseguir ter a compaixão de um anjo, né? Nós vamos passar na rua e aquilo vai ser indiferente. Se tem um enfermo lá, se tem um órfão, enfim, nós temos que viver na pele. Não quer dizer que Deus vai nos punir e nós vamos ter que sofrer isso, né? Esse sofrimento vai ser de acordo com a nossa elevação, da nossa aceitação, né? E abnegação. Mas nós temos que passar, nós temos que viver por tudo que existe, todo tipo de situação. E esse é o caso. O juiz não tinha vivido ainda a situação. Então ele simplesmente definiu uma lei que ele achava que era correta, né? Mas a partir do momento que ele viveu o outro lado, aí ele começou a ter a misericórdia. Mas ele não deixou de ser justo. Mas ele foi justo com misericórdia com aquela situação. E aí ele começou a entender, né, que com a régua que ele media, ele vai ser medido. E isso vale para todas as situações. Às vezes a gente fere pessoas porque a gente não esteve do outro lado. Sem querer, por ignorância, porque a gente ainda está no estágio evolutivo, que isso é natural, né? A gente fere as pessoas com palavras, com ações, por não saber como é estar do outro lado. O dia que nós tivermos vivido o suficiente para saber todas as situações, como os anjos sabem, pois já viveram isso tudo, eles vão saber se portar. Nós vamos saber nos portar e entender o sofrimento do outro e a consequência das nossas ações. Aqui outro livro, Momentos de Paz, de Chico Xavier. Queixas-te por vezes de azar ou má sorte. Notas azedume e irritação nos outros, por onde vais. Ignoramos se já sabes que somos espelhos uns dos outros. Mais uma vez, né? A mensagem do espelho, do reflexo. Cada um de nós vê nos companheiros as imagens que traz consigo. Isso é difícil da gente compreender, né? Quando a gente enxerga um defeito em alguém, que o defeito é nosso, é a coisa mais difícil de compreender. A gente chega e fala, nossa, aquela pessoa é assim, e eu estou enxergando o meu defeito, porque é espelho. Se eu vejo aquele defeito, é porque eu tenho ele. Eu ainda não tenho a pureza de coração de enxergar a virtude. Eu vejo o defeito. E é o defeito que eu tenho. Então saibamos que a partir do momento que eu vi o defeito, sou eu que tenho, né? Cada um de nós vê nos companheiros as imagens que traz consigo. Mas não projetamos apenas a nossa imagem, arrojamos de nós igualmente as disposições íntimas. Ou seja, não é só o entendimento, é a vibração, é o pensamento, né? O nosso pensamento é contínuo.
Ele emite onda mentoeletromagnética 24 horas por dia. Né? Se nos aproximamos de alguém, transportando alegria ou aborrecimento, simpatia ou aversão, a pessoa ou as pessoas que nos cercam passam de imediato a retratar-nos as disposições psicológicas. Isso é do tema mediúnico que vem sendo tratado aqui. Né? Sintonia, vibração, empatia ou antipatia que a gente tem de pessoas, é vibração, é onda. Né? Não te digas sem amigos e sem caminhos a maneira de alguém que vive no mundo diante de portas fechadas. Chico tem essa frase, né? A felicidade não entra em portas fechadas. Acende a luz do sorriso na própria face e deixa que a bondade e a compreensão te orientem os modos e as palavras. Então, se a gente fizer o bem, pensar o bem, né, como Jesus nos recomenda, nós vamos estar sempre transmitindo bons fluidos, enxergando, né, as vantagens, as virtudes das pessoas, né, a benevolência. Trata aos outros como desejas que os outros te tratem. Em seguida, observa os resultados. Esse trechinho é interessante também. Isso vale muito para os casais, né, em casa. Quando a gente, às vezes, está passando um momento que todo casal passa, né? Às vezes uma discórdia aqui e ali. Vamos parar e pensar, como é que eu estou tratando a pessoa, né, a quem eu me consorciei? Será que eu estou tratando bem para esperar um tratamento bom? Normalmente eu não estou. Se eu estou recebendo algo é porque eu estou dando a mesma coisa. Nós só vamos receber aquilo que a gente dá. Então, se a gente está insatisfeito com um companheiro ou companheira, porque, de alguma forma, está vindo algo que a gente não esperava, é porque eu estou dando algo que eu não deveria estar dando. Eu tenho que olhar para dentro de mim, não é do outro. Então, se eu parar e mudar minha atitude, opa, deixa eu tentar ser mais gentil. Vai voltar na mesma hora. Se não for em 24 horas, é em 12. Muda o clima completamente. Porque é lei. É lei de Deus. Não somos nós, né? A gente está imerso nisso. E fiquei pensando que os 3 textos que você leu até agora, né, lá no primeiro, no Pão Nosso, está falando que se a gente se habituar, se nós nos habituarmos à perturbação, nós não vamos aprender a viver em paz. Então, assim, é mudança de hábito. É mudança de hábito, está falando aí nas relações, né, num casal, mudança de hábito é uma das coisas mais difíceis que tem. É no treino diário, no pequenininho, todos os dias. É porque a gente acha que o outro é que tem que mudar. Exatamente. Mas eu que tenho que mudar. Exatamente. Se eu mudar e for gentil, a gentileza volta e aí muda tudo. E não, mas fulano está recebe... intragável essa semana. Pode olhar que eu também estou. Exatamente. Né? E se você persiste, né? Então, a orientação é clara, se habituar-te à perturbação, você não vai aprender a viver em paz. É um exercício. É isso aí. Se eu não dou a paz, eu não recebo a paz. Se eu estou atribulado, eu estou dando tribulação para alguém. E aqui uma frase de Emmanuel. Que foi? Dando ideia, Humberto. Dando ideia? Música de casal. Mas para e pensa. Vale a pena. Cada um para e pensa. Gente, é isso mesmo. Um dia que você muda, vira tudo. Vira tudo. Mas se você fica marrento, fala, eu não vou dar o braço a torcer. Acabou. Fica ali arrastando aquele negócio. Né? O livro Ação e Caminho. E Emmanuel coloca isso acho que no Pensamento de Vida também. Somos sempre espelhos mentais uns dos outros. Somos espelhos mentais uns dos outros. Acende a luz da alegria no próprio olhar e traçará sorrisos no semblante dos companheiros, que então
se mostram estimulados a servir e a vencer as mais graves crises. Que a gente acabou de falar, né? Estampa o azedume na face e os melhores amigos te respondem com o rosto sombrio da ansiedade e da tristeza, induzidos para os desastres da irritação. Então, a mensagem que a gente recebeu ontem, na mediúnica, se a gente faz a paz em nós estamos mudando o mundo, porque nós vamos transmitir paz. Transmitindo paz, nós vamos receber. Então, a gente tem que mudar o mundo através da gente. E aqui o Voz do Grande Além, adoro esse livro e todos os outros, né? Instruções psicofônicas, Voz do Grande Além, depois a edição do Eugênio, do Registros Imortais, que foram gravados no Meimei em psicofonia, foram transcritos, tem os áudios também gravados, muito bacana. Tem áudio de Teresa Dávila, de Emmanuel, de André Luiz, né? Tá tudo em áudio, é muito bacana. E aqui a mensagem que a gente vê aqui no livro sobre isso. Lembremos-nos de que o impulso automático do braço que levanta a lâmina homicida pode ser perfeitamente igual em movimento ao daquele que ergue um livro enobrecedor. A diferença é o que ele está erguendo, né? A atitude mental é que faz a diferença. Nosso pensamento tem sede de elevação, a fim de que a nossa existência se eleve. Construamos em nós o equilíbrio e o discernimento. Rendamos culto incessante à bondade e à compreensão. Habitualmente, contemplamos no espelho da alma alheia a nossa própria imagem, mais um espírito, nos dizendo que a gente enxerga o defeito no outro, é o nosso defeito. E a gente ainda não aceita essa questão. A gente olha o defeito do outro e continua olhando, achando que o defeito é dele, e é nosso. A partir do momento que eu falar, nossa, aquela pessoa é bacana, eu estou só enxergando coisa boa, aí eu estou começando a me curar. Se eu sou uma pessoa que só vejo coisa ruim, no outro, pode olhar, né? Também temos só coisas ruins dentro de nós. Nenhum de nós tem só coisas ruins, né, gente? A gente tem virtudes também. Nós já vivemos muitas vidas. Mas é o momento da gente enxergar e botar para fora também as coisas boas. Então, habitualmente, contemplamos no espelho da alma alheia a nossa própria imagem. E por esse motivo recolhemos dos outros o reflexo de nós mesmos. Ou então, aquela parte dos outros que se harmoniza com o nosso modo de ser. Sintonia, né? Não bastam à nossa felicidade aquisições unilaterais de virtude, ou valores incompletos. Todos temos fome de plenitude. O desejo é o imã da vida. Aí pegando uma frase de André Luiz. Desejo é realização antecipada. Essa frase é de André Luiz. E efetivamente a gente deseja no coração, é uma realização que vai ocorrer. Ela já se materializou em pensamento. Então ela vai, em algum momento, se materializar na nossa existência. Porque ela vai atrair aquilo que eu estou pensando, que eu desejei. Mas eu tenho que desejar de coração, para que nasça o pensamento. Desejando, sentimos, né? Através do cardíaco, né? Do nosso centro de força cardíaco. E pelo sentimento, nossa alma assimila o que procura e transmite o que recebe. Aprendamos, pois, a querer o melhor, para refletir o melhor em nossa ascensão para Deus. Então, se eu desejo o bem, é uma realização do bem antecipada, né? Porque eu vou plasmar aquela matéria mental e ela vai entrar em sintonia com o bem, aonde ele estiver. Mas se eu desejo o mal, eu vou plasmar o mal e vou obter. Pedir e obtereis. Batei e abrir-se-vos-á. E aqui outra história bacana de Hilário Silva. Essa história me fez lembrar uma mensagem de Humberto Campos, que a gente leu uma mensagem como essa e falou, isso é história, o Espírito inventou e botou aí no livro, isso é conversa para boi dormir, né? Humberto Campos certa vez colocou num dos livros
Olha, alguém vai dizer na Terra que isso é mais um conto de um espírito loroteiro, né? E não é, é fato, né? Os exemplos que os espíritos nos dão são perfeitos para ilustrar as lições do Cristo. Essa é uma delas. Lei de causa e efeito, karma instantâneo. Comovidos ante a prece tocante da sofredora mulher, acompanhamos a presença do juiz. A gente está falando de justiça, né? As histórias vêm muito sobre juízes, né? Mas ela se aplica a todos, né? Não é a profissão aqui que está sendo abordada. Isso são os nossos atos do dia a dia. E por que não, né? Nós somos juízes ao tempo inteiro, né? A gente deve exercer a misericórdia e a justiça em tudo. Então, uma mulher foi acompanhada da presença do juiz. Alcançamos a casa solarenga, deleitosa varanda, extenso jardim. Sem que nos pressentisse, ajudamos-la a tocar a campainha a destacar-se na parede fidalga. Aqui, de ordinário, são eles que vos conduzem, os espíritos conduzindo uma pessoa à casa do juiz, sem afetar o livre-arbítrio dela e dele, né? Mas a lei conduzia os dois a estarem juntos. Uma serviçal atende prestativa, movimenta-se. O magistrado, porém, apenas surge depois de longa espera. Ouve de cabeça empertigada a visitante que chora. Doutor, diz ela, peço-lhe caridade. Meu pobre marido não tem culpa. Temos 8 filhinhos passando falta. 8 filhos, doutor. Tenha piedade, ajude-nos. O senhor não ignora que o meu pobre Cecino foi sempre um chofer cuidadoso. Só voltando aqui que a gente falou sobre a piedade. Por que esse juiz não se compadeceu? Porque provavelmente ele não viveu na pele dela ainda, nas vidas sucessivas. Ele vai ser uma mãe de 8 filhos, em algum momento, e passar dificuldade. Não seria de 8, mas a justiça divina é perfeita. Ele vai viver isso. E nunca mais ele teria, de novo, essa mesma atitude. Então, mais uma vez, por que o anjo está lá no alto olhando por nós? Ele já viveu isso tudo, sofreu na pele tudo, viveu em vidas sucessivas, por mérito. Ele não chegou lá por privilégio, viveu isso tudo. O homem estava embriagado quando avançou de encontro ao carro. Então, a mulher falando, né, que o marido, motorista, não tinha culpa do acidente ocorrido. O juiz, entretanto, não traiu qualquer emoção no olhar frio. Que deseja a senhora com semelhante arrazoado? Falou irritadiço. Quem pensa que sou? A justiça é justiça. Seu marido foi imprudente, desnaturado. Houve premeditação inconteste e sanearei a cidade. Torná-lo-ei para escarmento aos motoristas criminosos, profissionais inconscientes. Ele generalizou, né, para todos os profissionais. O processo foi corretamente conduzido por mim e a justiça provará que Cecino é homicida, quanto outro qualquer. Doutor, compadeça-se de nós, clamou a infeliz. Nada mais tem a dizer, falou ríspido o magistrado, despedindo a interlocutora. O juiz voltava sereno ao interior doméstico, quando enorme alvoroço estala na rua. Socorro, socorro, pega o culpado, pega o culpado. Populares gritam em desespero, torvelim na via pública. Ao lado de luxuoso automóvel, de último tipo, agitava-se um rapaz aprisionado por homens do povo. Não longe, uma criança morta, né, atropelada. Inteiramo-nos então do sucesso triste. Era o filho do juiz, que no carro da família, em correria desenfreada, acabava de atropelar pequenino indefeso. Mal refeito do choque, ouvimos alguém que pede em tom respeitoso: licença, licença. O juiz passa junto de nós, com extrema agonia moral, de se lhe estampar no semblante paterno. Abraça o filho com o enternecimento de quem se compadece de um louco. E naquele dia, o magistrado não pôde comparecer ao fórum.
naturalmente, depois daí, né, mudou a concepção dele sobre o julgamento e sobre a misericórdia, né? Essa lição está na Boa Nova também, acho que é na Boa Nova, sobre a mulher adúltera, né? Que Jesus recomenda o discernimento a Simão Pedro. Simão Pedro quer atacar as pessoas, relatam a ele que aquela mulher não adulterou, que ela foi roubada e que o ladrão, né, estava próximo, e ele faz questão de ir atrás do ladrão. Chega lá, é um companheiro dele. E aí Jesus, já sabendo daquilo, falou: tá vendo, Pedro? Nós temos que ter discernimento para julgar, né? Aqui do Palavra de Vida Eterna. A regra áurea, que é essa que a gente está estudando, né? Não façamos ao próximo o que a gente não gostaria, recebe citações em todos os países. Em torno dela gravitam livros, poemas, apelos e sermões preciosos. Entretanto, raros se lembram do primeiro passo para que se desvele toda a sua grandeza. Não podemos reclamar a ajuda dos outros. Antes é justo prestar auxílio. Eu só vou receber aquilo que eu der, né? Só receberei na vida aquilo que eu der. Não existe privilégio. A gente tem concessões divinas quando encarnamos, né? Porque a justiça divina tem a misericórdia. Então, ela nos concede bens espirituais, materiais, para que a gente possa exercer a nossa tarefa aqui. Mas, nessa medida, a gente só vai receber aquilo que a gente dá. Em tudo. Paciência, carinho, amor, tudo. Só vamos receber na vida se nós dermos para os outros. Desinteressadamente, né? Não será lícito exigir a desculpa de alguém. Antes, é imperioso que nós saibamos desculpar. Convidados a compreender, muitos dizem não posso, e instados a auxiliar, respondem muitos ainda não. Esquecem-se, porém, de que amanhã serão talvez os necessitados e os réus, carecentes de perdão e socorro. Isso também, gente, no Livro dos Espíritos, né? Uma das 10 leis no final do Livro dos Espíritos, né? A lei de sociedade. Todos nós precisamos uns dos outros. Se a gente acha que não precisa, em algum momento, Deus vai mostrar o contrário. Nós temos esse dever, e isso é lei divina, a gente convive junto. Se a gente fugir da convivência social, de qualquer ela que seja, né, nós estamos fugindo dessa lei divina. Não tem jeito, é lei. A gente tem que conviver, né? E assim a gente vai crescer, aprender, e os outros aprenderem conosco, e nós aprendemos com os outros. Não só auxílio que a gente está falando de evolução também. Muitas vezes, ainda quando não precisem de semelhantes bênçãos para si mesmos, por elas suspirarão em favor dos que mais amem, à face das sombras que lhe devastam a vida. Se um exemplo pode ser invocado como bússola, recordemos Jesus. O mestre dos mestres faz o bem, despreocupado de considerações. Alivia sem paga, acende a esperança sem que os homens lhe peçam e perdoa espontaneamente aos que injuriam e apedrejam, sem guardar-lhes retratação. Veneremos assim a regra áurea e estendamos o espírito de amor de que se toca, divina. Contudo, estejamos certos de que ela somente valerá para nós se lhe dermos a aplicação necessária. Então, efetivamente, se nós dermos, e o que nós dermos em pensamento, em atitudes, nós vamos receber de volta. O texto do ensinamento é vivo e franco. Tudo o que quiserdes que os homens vos façam, fazei-o assim também vós a eles. Querer o bem é impulso de todos, né? Todos nós. Eu tenho piedade de um fulano que sofre assim, queria fazer o bem para ele.
Mas, na prática do Estatuto Sublime, é forçoso que sejamos nós quem se adiante a fazê-lo, senão nós não vamos receber. Mais uma vez, a gente não está fazendo para receber algo em troca. Mas é natural, é da lei, que quando eu der, eu vou receber. Mas o passo tem que ser meu. Não adianta vir alguém primeiro fazer o bem para mim, para depois eu retribuir o bem. Eu tenho que dar o passo inicial. A iniciativa tem que ser nossa, de fazer o bem. E aqui os trechos do Evangelho do Novo Testamento, da Bíblia. Lucas capítulo 6. Mas a vós, que isto ouvis, digo, amai a vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. A gente acabou de ler, né? O que a gente der, nós vamos receber. Bendizei os que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. E dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe tornes a pedir. E como vós quereis que os homens os façam, da mesma maneira, lhes fazei vós também. Que é a lição do pão nosso. E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam. É fácil, né? A gente amar as pessoas queridas, nós que já têm sintonia, né? E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles de quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também os pecadores emprestam aos pecadores, para tornarem a receber outro tanto. Amai, pois, a vossos inimigos e fazei bem, e emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão. Sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. E não só justo, né? Misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vos deitarão no vosso regaço. Porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Acabamos, né? Tá no último slide. Pessoal, acho que é isso, né? A gente quis trazer alguns livros de Chico, de Emmanuel e de outros espíritos para ilustrar a lição que foi sugerida pelo Peralva. E fica para a nossa meditação, né? O que nós estamos dando ao outro para que eu receba? Eu estou dando simpatia, estou dando amor, estou dando paciência, alegria, dedicação. O que eu estou dando dentro de casa? A mensagem que nós recebemos ontem, né? Também, pegando mais uma vez esse trecho. A gente vê o dia inteiro, nós somos inundados de mensagens e notícias de coisas muito graves acontecendo no mundo inteiro. Então vamos criar nós mesmos, né? O que eu estou dando para o mundo me devolver? Será que eu estou enxergando também só as coisas ruins que a mídia me coloca? Ou eu posso enxergar as virtudes? Até nos governantes que estão hoje, eu vejo às vezes pessoas falando com tom não só sarcástico, mas às vezes com ódio mesmo, raiva, né? De alguns governantes. E se a gente tivesse do lado de lá? Talvez a gente estivesse fazendo muito pior, né? Nós não sabemos, né? Não sabemos as vidas que nós tivemos para trás, as que eles tiveram para trás. Então nós não podemos julgar mesmo. E o que eu estou dando para eu poder falar de alguém? Dentro de casa. Às vezes a gente fala de alguém de forma raivosa, mas dentro de casa
como os próprios Espíritos nos falaram, estou gritando com os meus filhos, ou com quem quer que seja, né? Não estou conseguindo ter paciência. Dentro de casa. Como é que eu vou falar de alguém fora, né? Num lugar que eu tenho controle total. A minha casa, se eu não consigo fazer, não consigo dar à pessoa que vive comigo tranquilidade e paz, como é que eu daria para uma nação? Né? Mas a gente critica. Então, nós vamos ser medidos com a mesma medida, com a mesma régua. Então, vamos pensar nisso. O que a gente está dando? Essa é a lição que fica para nós, que foi sugerida pelo Martins Peralva. A gente vai mudar o mundo se todo mundo olhar para dentro de si. Ainda vamos estar muito longe, mas se a gente começar a olhar para dentro da gente mesmo, a gente vai mudar um pouquinho mais. Vamos evoluir mais rápido, vamos nos conhecer melhor, né? Os nossos defeitos. E se a gente conhece os defeitos, a gente tem condição de atacá-los. Não vamos corrigir uma encarnação, mas vamos começar a corrigir. Vamos entender, pelo menos, que nós temos esses defeitos, e não que o outro tem. Acho que é isso aí. Se alguém quiser comentar, por favor, fique à vontade. Só pegar o microfoninho para a internet aqui. Me parece também possível, não sei se procede, interpretar que se eu vejo ou eu percebo no outro algum comportamento, né, e que supostamente eu tenha essa conduta, me parece possível que eu consiga interpretar que não necessariamente somente eu tenha a conduta, mas que eu consiga reconhecê-la. Se eu não tenho uma capacidade, por exemplo, se eu não tenho capacidade de enxergar o verde, eu não vou enxergar o verde no outro. Então, é preciso que eu tenha uma capacidade de reconhecimento daquele comportamento, para que necessariamente eu consiga identificá-lo. Isso é uma questão até de linguagem, né? Assim, de capacidade de percepção, né? Nós, como seres humanos, diferimos, por exemplo, de alguns animais que conseguem perceber o peso do outro, ou o calor do outro, ou o tamanho do outro, pela vibração que ele exerce sobre o ar. A cobra, por exemplo, é capaz de... Ela não enxerga bem, mas ela percebe porque ela tem uma capacidade, ela tem uma condição de percepção, né? Então, eventualmente, talvez nós possamos pensar também que aquilo que eu percebo seja uma conduta que eu não deseje para mim, né? Que eu não deseje porque, de fato, ela se manifesta de alguma forma como, às vezes, uma potencialidade, como, às vezes, uma capacidade, às vezes, uma condição até de outra vida, né? E que, naquele momento, eu reconheço, mas não necessariamente cumpra o mesmo comportamento, né? Nem tudo nós vamos enxergar, né, no outro. Depende do nosso E estágio nem evolutivo. tudo que nós enxergarmos nós vamos ter enquanto conduta. Às vezes nós temos a capacidade da percepção, porque tivemos a conduta, porque potencialmente nos vemos capazes de ter, né? Se eu tento tolher os meus pensamentos negativos, né? Então, o sujeito, né? Como sujeito, assim, você tenta por causa da vibração do pensamento e da conduta. Mas se você percebe, quer dizer que às vezes aquilo é uma coisa que te incomoda e que você deve vigiar em você mesmo, né? Ou que sentido. Eu tenha propensão, nunca fiz nessa existência, mas talvez tenha feito no passado. De alguma forma aquilo me toca, né? Você consegue reconhecer porque você tem a capacidade tem alguma coisa de perceber. Ali dentro. Não passa desapercebido. Se não passa desapercebido, provavelmente... Talvez se a gente tivesse na situação daquele outro, a gente faria. Porque aquilo está na mente, ou está no íntimo.
E isso depende muito do nosso estágio evolutivo também, né? Assim como perceber as virtudes também depende da mesma coisa. É. Então, eu percebo a virtude no outro que consegue nas minhas células e na minha condição perceptiva me tocar. Então, porque senão me sugere bastante que eu deva evitar avaliar, né, uma situação com medo de que, se eu avaliar, eu estou tendo aquilo, né? Então, e não é exatamente um espelho da conduta, é um espelho da capacidade da percepção. Não quer dizer que a gente faz aquilo. Então tudo bem, eu compreendi melhor desse jeito. Não quer dizer que a gente faz a mesma coisa, mas talvez a minha individualidade ainda tenha um pouco daquilo. Sim, nessa existência não fiz. Precisa ter para ter o reconhecimento. Senão a gente ia ficar muito triste, né? Senão eu não conseguiria enxergar o verde, né? Se eu não tenho a linguagem para o verde, se eu não tenho a vivência para o verde, eu não conseguiria enxergar o verde. Não, entendi, tanto quanto claro. algo a reprimir, quanto algo a observar, quanto, por exemplo, algo no caso do aprendizado. Me prevenir, falar, olha, eu tenho essa predisposição, de alguma forma, se eu estou enxergando, tem algo em mim que pode aflorar em algum momento, né? Então, é algo que a gente deve tomar cuidado, segundo Emmanuel. É espelho de nós mesmos, né? Senão ele não diria isso. Sim, sim. E a gente olha para a situação que a gente vive hoje, né? Nós estamos vivendo guerras e mais guerras. E o Livro dos Espíritos nos diz o que é a guerra? Predominância do instinto primitivo. Ou seja, a humanidade ainda convive com a predominância do instinto primitivo. Todos nós. A gente ainda não saiu do instinto para o sentimento de forma completa. E não quer dizer que eu, analisando alguém e me indignando com isso, eu esteja no instinto primitivo ainda, igual você falou, né? Mas alguns traços a gente tem. Então, isso pode se aflorar em algum momento, né? A cólera, enfim, a gente vê o que a gente tem dentro de nós. Não quer dizer que eu faço aquilo, mas alguma coisa tem lá dentro. Sim, né? Entendi. Obrigada. Mas a gente deve olhar o copo meio cheio, como o Chico diz, né? Nós estamos mais do meio caminho andado. Vamos olhar as virtudes também, né? Com humildade, mas vamos olhar as virtudes já adquiridas e tentar olhar dos outros. Mas a nossa também. Certa vez a gente recebeu essa mensagem também dos Espíritos. Sejamos gentis conosco mesmo. Se a gente se cobrar de forma muito dura também, é difícil. A gente está evoluindo, né? Mas sejamos gentis com os nossos erros. Na medida que desenvolvemos mais o amor, que nós vamos desenvolver as duas asas, não é isso? Então, quanto mais nós pudermos desenvolver em amor, menos vamos precisar passar por determinadas coisas, ou até mesmo repetir aquele ato que já identificamos como equivocado. Então, necessariamente, eu não tenho que ser, experimentar, ou fazer aquilo que o criminoso está fazendo para que eu aprenda. Eu posso aprender pelo amor. Pode. Eu não preciso aprender fazendo também. Nesse caso, sim. Isso é muito moralmente, importante sim, mas uma situação de sofrimento, talvez a gente precise passar para entender. Até por desejo nosso. O que eu vejo dos espíritos, aí é opinião minha, tá? Os espíritos do mais alto que vêm e pedem determinadas provas. Eles pedem para sofrer aquilo para se elevar. Como é que ele vai se elevar? Num grau hierárquico que alguém vai definir? Não, ele vai ter sentido aquilo e ele vai adquirir aquela experiência e amplia o leque de experiência dele. E isso passa a ser aquisição espiritual. Então, quando a gente pede, como não é expiação, pede uma prova, como o Chico pediu várias provas, né, que não precisava passar, era também para a elevação dele. Todas foram de dor. Ele sentiu dor a vida inteira, né? Aquela mensagem do primeiro livro de João é emocionante, né? Não encontrarás paz aqui nesse mundo. E foi a vida dele. Mas muito daquilo, quase tudo ele pediu, porque ele também ia sentindo mais dores aqui, situações diferentes, e com isso ele hoje se compadece de outras pessoas. Não sabemos, mas na vida dele ele pode ter sido a primeira vez que ele ficou órfão e foi maltratado por uma madrasta. Não sabemos. Isso tornou ele um espírito mais elevado.
O dia que ele encontrar com uma criança dessa, ele vai ter outra experiência. Né? Quem sou eu para falar de experiência de Chico? Mas eu estou generalizando. Sim. Então, eu acredito que os espíritos passem por essas provas e se elevem dessa forma, sabendo o que é aquilo. Eu só vou saber se eu viver. Não quer dizer que eu tenho que roubar, não. Mas eu tenho que sofrer para saber o que é sofrer. Né? Deus não criou a gente sabendo o que é o sofrimento. Nós fomos criados simples e ignorantes. Então, para eu saber o que é uma dor, eu tenho que sentir uma dor. Não tem jeito. A dor tem que vir. Eu só vou saber tudo e ser um espírito puro o dia que eu passar por todas as dores. Né? E eu vou pedir para passar por elas, para chegar à perfeição. Então, a dor, sim, eu vou pedir ela como prova. Mas a lei não vai me mandar ser um assaltante, não. Mas, de alguma forma, a circunstância, a providência vai me providenciar uma dor para a minha elevação. Acho que é isso, pessoal. Como é que tá? Deus te abençoe, Gustavo. Obrigado pela oportunidade. Nós sabemos que o acaso não existe, não é? Então, nada é por acaso. Então vamos encerrar, pessoal? Que horas são? 9h35. Beleza. Paula, faz a prece pra gente. Queria agradecer hoje a Humberto por estar aqui com a gente hoje. O Hugo não pôde estar, mas graças a Deus, o pai do Gustavo está melhor, já está saindo do hospital e tudo. Peço que ele seja abençoado, que ele possa sentir a saúde melhorando, esteja amparado pela espiritualidade e que tenha seu corpo físico também renovado para ficar melhor. Queria também agradecer a todos aqui presentes hoje, pedir que a espiritualidade cuide de cada um dos que estão aqui hoje, com seu carinho, com seu amor, que possamos colocar todos esses ensinamentos em nossos corações, que possamos enxergar também em cada um de nós aquilo que precisamos ver e que precisamos sentir para que sejamos pessoas melhores. Possamos trabalhar com o sentimento que está no nosso coração e caminharmos para o amor, para a caridade, para a ação, e que possamos, cada dia mais, sentir aquilo que os outros estão passando, possamos ajudar a cada um daqueles que estão ao nosso lado, que possamos perdoar também mais cada um daqueles que estão ao nosso lado, que estão nas ruas, que estão nos hospitais, que todos eles sejam amparados pela espiritualidade, que tenham o amor de Jesus em seus corações, guiando cada um deles para a paciência, para a resiliência, aumentando a sua fé e a sua certeza de que dias melhores virão. Que todos estamos aqui na Terra para passar por tudo aquilo que estamos passando realmente e que possamos compreender todas as lições que estamos aqui hoje aprendendo e que possamos melhorar cada dia mais o nosso caminho, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, caminhando no caminho de Jesus, de amor e de paz. Que Jesus e nossos mentores estejam sempre ao nosso lado, nos aconselhando, e que possamos sentir aquilo que eles estão nos falando, que precisamos mudar e que precisamos ser. Nosso amor esteja sempre a serviço do próximo, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Obrigado, pessoal. Deus nos abençoe. Amém. Palmas com Beto, que